Eu, Leila Falcão, e o nosso amado querido João Paulo. Em mais um episódio, né, João? Nesse episódio, temos a querida, super talentosa, competente, professora, musicista, psicóloga. Olha, esse papo vai render. Ângela Conrado. E50, roda. Estúdio 50. E estamos hoje em mais uma edição, um episódio aqui do Estúdio 50. Eu e João Paulo temos o prazer de estar recebendo a Ângela Conrado. Ângela Lúcia de Sales Conrado. Ângela, que bom que você conseguiu um tempo na sua agenda, porque a gente sabe que a vida ela tá frenética, né? Sim, e como? Mas muito bom para mim estar aqui. Ah, bom pra gente. Eu, por exemplo, aqui eu estava observando, eu tô aqui no pique, né, super agitada, o João também ali agitado, e você na calma. João, na calma, a Ângela tá aqui na calma. Isso se deve à psicologia, porque você é psicóloga, é professora, faz yoga e é musicista. Essa arte toda trouxe essa calma, sempre foi assim? Sim, assim, eu me considero uma pessoa multifacetada e que tem como maior objetivo justamente isso, o equilíbrio mente, corpo e espírito. Então eu desenvolvo N atividades, mas todas elas com o objetivo maior de atingir o equilíbrio. Então, assim, em tudo que eu faço, eu penso nesse patamar. Não, tem que estar equilibrado. Porque nesse dia a dia nosso é muito fácil você se perder. É muito fácil você estar com um aspecto da sua vida muito adiantado e o outro muito aquém do que deveria estar. Então, a tendência é sempre o desequilíbrio. E eu estou nessa busca eterna de equilíbrio. Infinito, né? Isso, e que dura. Mas porque direto. também, né, Ângela, o nosso dia a dia a gente observa, a vida ela já está muito agitada. Não é a vida da roça, né? Porque quando você vai para o interior tem aquela paz, é um outro movimento, né? É um outro tipo de agitação com calmaria. Fora os pensamentos que já são muito agitados, né? São milhões de pensamentos em segundos. Isso. Mas a Ângela, você sempre foi assim? Ou realmente foi algo que você foi conquistando? Vamos dizer, voltando aos 21 anos. Sim. Toda a minha trajetória, ela já vibra nessa tentativa, nessa busca do equilíbrio. Então, eu, assim, desde os 14 anos, sempre desenvolvi a questão da coordenação de grupos de jovens, né? Sempre atuando no coletivo. Sempre atuando no coletivo. E depois fui trabalhar com a população carente, né? Desde também muito cedo. E isso vai te dando uma outra dimensão da vida, sabe? Eu, enquanto professora, trabalhei tanto na rede pública quanto na rede particular. Mas me encantei pela rede pública. E aí, foram 4 anos apenas de particular e direto na pública. Você acha, e depois... só te cortando um pouquinho, a pública... Existe a possibilidade de ser mais humanizada ou a carência e a necessidade de se você poder servir mais? Tem essa diferença? Sim, a meu ver, é mais coletiva. A palavra é essa. É o coletivo. Você está lá, eu estou numa escola de zona rural. Que é fantástica, né? Há mais de 30 anos. E com todo, assim, poderia estar aqui do lado de casa, porque eu moro aqui pertinho, né? E não, eu estou lá, eu vou para lá, são 15 quilômetros, ida, volta, todo santo dia. Por quê? Por essa busca do coletivo, de você estar sempre trabalhando em comunidade. Eu acho que também a gente possibilita doar mais, né?
devido à carência, a possibilidade que você tem de dar o seu 100%, ainda mais quando se tem a consciência do coletivo e sabe da necessidade de determinadas comunidades, né? A carência é bem maior. Sim. E eu acho que também se a gente... 30 anos lá você, né? Eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de doação maior, você 30 anos, inclusive, imagina o que você acompanhou do crescimento dessas crianças, né? Desses jovens. Dessas famílias, porque eu dei aula para os pais oferecer dos meus atuais alunos. Isso é fantástico profissionalmente como professor, né? Isso vai para o coração, né? Quando se ama, né? Claro, acho que a questão maior é essa. É você fazer aquilo que você ama. Então, desde que eu me entendo por gente, eu estava dando aula. Seja uma aula de catequese, seja uma aula para o grupo jovem, enfim. Então, eu me encontrei dando aula. Então, eu me encontrei fazendo o coletivo acontecer. Então, hoje, quando eu consigo ver a minha trajetória, eu penso nisso, puxa, que legal. Você não faria diferente? Não, em hipótese alguma. Eu estou no lugar certo. 30 anos na aqui, hora seguindo certa, a 15 quilômetros. Estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com as pessoas que eu amo e realizada. Essa é a grande diferença. Quando a pessoa se realiza, o que acontece? Você se torna uma luz. Por quê? Porque você só tem a irradiar coisa boa. E no meu caso, assim, eu me considero uma pessoa muito realizada. Eu me lembrei agora da Lady Gaga na entrega do Oscar, no discurso dela, que ela, não sei se falou tipo assim, mas ela comentou, ela falou, isso aqui não é o vencer, não é uma questão do vencer, mas sim o de não desistir nunca. E na escola pública, esse é o lema. Não desista nunca. Não, porque eu fico pensando também dos profissionais, educadores, professores que amam o que fazem. Uhum. É aquele amor que vem do coração, né? Que você olha para uma criança e você, nossa, né? Você está ali independente, porque tem as crianças boazinhas e tem as crianças que são levadas. Né? E a necessidade dessas é bem maior, né? Do cuidado, da compreensão. E de você acompanhar e fazer parte dessa mudança, né? De plantar sementes boas, de mostrar que a vida é cruel, mas não é tão cruel, né? E de você poder ensinar e educar essas crianças que pode ter uma mudança, né? Ela tem essa capacidade de mudar. O trabalho do professor, ele é um trabalho único, né? Ninguém cresce profissionalmente se não tiver ao lado um professor. Um mestre, então, né? Um mestre, ele é tudo na vida de qualquer pessoa. Né? Você pode esquecer, vamos dizer assim, dos colegas que você teve, que foram muito importantes na sua vida. Mas o mestre, ele te marca eternamente. E quando você passa a ser um mestre, você vê que a sua missão vai muito além de uma profissão. Você está ali para marcar a vida daquela pessoa. Fazer a diferença, né? Para fazer a diferença na vida de uma pessoa. E isso é muito grandioso. Eu me lembro, assim, eu tinha acho que 5 anos de idade, mais ou menos, e uma professora que eu adorava ela, e uma vez ela na turma, e as pessoas jogavam um papel no chão, não sei o que, e ela vendo aquilo, e ela falou assim, ela pegou uma bala, ela falou, você sabe onde eu jogo? Eu, né, petititinha ali. Onde eu jogo o meu papel de bala se eu estou na rua, se eu estou caminhando, ela pegou a bolsa e colocou na bolsa. Se eu não tiver com a bolsa e tiver um bolso, eu jogo. Eu nunca mais esqueci. Eu tive uma aula de preservação do meio ambiente, de preservação da natureza. E é um exemplo que você leva, fora todos os outros. Porque aí também eu fico pensando que se encaixa os pais, né? Porque o filho se cria pelas costas. E o professor tem essa possibilidade, mesmo que a criança não tenha esse acesso de uma boa criação, né? De Sim. pais mais dedicados, devido, né, às condições. O que você acha disso? As condições sociais no nosso país, infelizmente, né, não são ainda aquelas que a gente almeja. Mas, assim, o que a gente também vê, e aqui eu quero deixar uma mensagem muito positiva. Mensagem para lá, fala para ali. Mensagem positiva dessa nossa educação é que nós temos profissionais que são, assim,
muito empenhados. Sabe? Eu estou numa escola de ensino médio. Nós lidamos o tempo todo com adolescentes. Uau, deixa eu fazer uau, porque adolescente, a gente sabe da energia. E a gente sabe também que são aqueles que vão mudar o mundo. São aqueles que vêm depois de nós, que serão os profissionais que vão cuidar de nós quando estivermos um pouquinho mais à frente. Então, eu acredito que o nosso trabalho ele vai render bons profissionais. Por quê? Porque nós temos o que há de melhor nas nossas escolas. E as pessoas tendem a não valorizar aquilo que é o público. No entanto, o que a gente desenvolve numa escola na zona rural vai muito além da grande maioria das escolas. Mas a gente está falando, eu queria que você repetisse para o pessoal o nome da escola que você... Sim, Colégio Estadual Antônio Pinto de Moraes. Tá, mas o Antônio Pinto de Moraes, pelo que eu tenho ouvido e acompanhado, é uma escola à parte de muitas outras. Então, existe esse privilégio também, não é isso? Pelo trabalho que é desenvolvido lá. Privilégio é total. Privilégio por estarmos num local que é maravilhoso. Privilégio porque temos um aparato hoje muito grande, tecnológico. Privilégio porque lidamos com profissionais maravilhosos, profissionais engajados, comprometidos. E privilégio porque estamos numa comunidade que é a raiz. Nossa, que é tudo de bom. Só faltou os tupinambás ali, não é isso? Porque, né? Deixa eu chamar o João Paulo, porque o João, né, ele tá nesse processo, ele enche a boca e o coração de amor e alegria e luz quando ele fala desse colégio, porque ele também está inserido, né, e é um companheiro profissional seu. Sim, sim. Fala, João, solta a voz. Solta a voz nas estradas, aqui no estúdio mesmo, 50. Leila, Ângela, minha querida, que bom ter você aqui. Olha, sinceramente, eu já estava cantando a Leila para trazer você aqui. Ela, claro, vamos trazer, porque a Ângela é realmente como você disse, é uma luz imensa que nos agracia aqui com a sua história, com a sua presença, com a sua companhia. E eu posso, assim, de forma categórica, dizer que eu sou muito abençoado, sou muito privilegiado com a nossa convivência, o nosso trato de amizade, a nossa parceria e o trabalho que a gente desenvolve lá naquela comunidade, no Antônio Pinto de Moraes, porque é assim, tá muito fora da curva, positivamente fora da curva. Sim, sim. Nós temos... me permita fazer minhas as suas palavras nesse sentido, desde o comprometimento dos profissionais que estão lá, ao carinho das pessoas, aquela maravilha que é aquele local, aquele clima, aquela energia. E então a gente consegue, com tudo isso devidamente unido e confluindo, chegar em determinados pontos, conseguir determinadas conquistas, e tudo isso acaba funcionando como amplificador, né? Então, se a gente vai para lá dispondo do amor, da amizade, da convivência e dessa energia bacana que a gente consegue desenvolver lá e trabalhar, isso tudo se amplifica. E eu fico assim, felicíssimo, emocionado até, porque quantos desafios nós enfrentamos lá e quantos sonhos nós realizamos a partir das vitórias sobre esses desafios. Então, eu já quero te agradecer aqui, vou seguir te agradecendo sempre que possível. Assim, agradecimentos eu tenho a
a todos. A rodo, né? Nossa, eu tenho a rodo. é gratidão total, é gratidão a Deus, é gratidão a todos os que estão me acompanhando na escola, gratidão a Firmina Labre, que foi uma mestra para mim. Porque a gente só está começando os trabalhos aqui hoje, desse episódio do Estúdio 50 com a Ângela Conrado, porque a gente está falando do lado professora, né? Tem ainda a psicóloga, tem a musicista e também tem a que medita, que faz yoga, né? Isso, como é que aconteceu a yoga na vida? Foi também essa busca pelo... É a busca pelo equilíbrio. Então, eu tive a oportunidade há 30 anos atrás, por volta de 30 anos atrás, de conhecer o espaço, né, da Firmina, que logo nem assim, era lá. Então, que inaugurou. Foi assim que ela começou. E a partir daí, fui apenas aumentando o meu leque de opções. Hoje eu estou lá, eu faço meditação, eu faço as danças circulares, massagem toda semana, enfim, uma infinidade de atividades que me proporcionam assim essa busca, né, esse caminhar para um equilíbrio e sempre com a questão coletiva. Eu gosto de estar sempre tocando nesse ponto. Por quê? Porque hoje a gente vive numa sociedade que ainda não... Muito individualista, e cada vez mais. Ainda não viu que, enquanto tudo que a gente passar a olhar não for coletivo, enquanto a gente não tiver essa proposta coletiva, a nossa sociedade só tende a sucumbir. Ao passo que, pensando coletivamente, agindo coletivamente, com certeza nós vamos garantir pelo menos a permanência do ser humano na Terra mais um tempinho. Eu acho que é a soma de um mais um, né? É um ajudar o outro, mas como... Isso é fora da caixinha, né? Sim, mas nós... Porque dentro da caixinha só tem crocodilo, só tem disputa, né? Então, quando o coletivo... Porque também é um jeito da gente se aproximar mais da luz, né? Para quem acredita mais de Deus através do coletivo. Né? Quando você pensa no outro, né? Você está se propondo a ajudar. É uma soma, né? Um mais um é uma troca. A vida é feita de opções. Você não é sozinho, né? Estamos juntos, todos juntos aqui. E você opta por estar, enfim, vendo apenas coisas que vão te levar à violência, a questões negativas, você vai se encher disso ao longo do seu dia e ao final dele você vai estar exaurida. Por quê? Porque você só teve ao longo do seu dia notícias negativas, pensamentos negativos. E nada disso vai te levar a nada. Só o pior, né? Agora, é uma opção que você tem que fazer. Por quê? Porque é fora da curva. São as escolhas, né? A vida você tem... Imagina se nós não tivéssemos as possibilidades e as milhares de escolhas, né? São milhares de caminhos, não existe só um. Exato, mas trilhar por esse caminho é um desafio muito grande. Por quê? Porque o que a sociedade nos diz? Que história é essa? O que você está fazendo? Vai ajudar o próximo, você tem que ir lá e não sei o quê, né? A sociedade... Tá se dedicando a isso, mas para quê? Para que isso? É por mim. Na verdade, é por você. Né? Por você. Sim. É para o bem comum. Para o bem comum. A gente tem que ter sempre em mente. Porque também... É para o bem comum? Então vale a pena fazer. Não é para o bem comum? Então abandona. Por quê? Porque não vai te levar a nada. Uma hipótese, assim, né? Se eu procuro, aqui dentro da sala do estúdio, tá? Eu, você e o João. Se eu procuro me tornar um ser melhor, se a Ângela procura se tornar um ser melhor e o João procura se tornar um ser melhor, já é uma grande diferença, né? Sim, sim. Então, eu acho que parte do princípio que cada um, né, tentar se tornar melhor. E a prática do coletivo, ela te ensina isso, né? Não tem como não aumentar amor. O amor, ele vai passar a existir na medida desse outro na sua vida. É o dano que se recebe, né? Só da prática, só praticando para compreender. Exatamente. Ângela, o que falta na educação, hein? Hoje,
a questão maior que eu vejo é a ausência desse pensamento coletivo. Você acha que os pais, eles estão mais alienados do que os nossos pais? São momentos diferentes. A gente tem um contexto histórico bem diferente. Então, não adianta pensar hoje como se a gente estivesse há 20, 30 anos atrás. O nosso dia a dia hoje, ele é completamente diferente. É como se a velocidade da luz tivesse mudado, né? Totalmente diferente. Então, eu não costumo julgar, esse tempo é melhor do que aquele, ou aquele é melhor do que esse. Não. Nós vivemos o nosso dia a dia. E como eu tento me manter sempre no presente, eu tenho sempre a necessidade de estar aprendendo. E o que eu vejo hoje do tempo presente é que você precisa aprender sempre mais e com mais velocidade. E isso pode fazer com que você adoeça. Então, para que isso não aconteça, você tem que lançar mão de outras técnicas. Quais são elas? Principalmente a meditação. O João, ele faz um sinal e eu sou abusada, eu pergunto, o que você falou para mim que eu não estou conseguindo ler daqui? Eu fiquei, assim, muito curioso com... E, aliás, eu verbalizo isso com a Ângela sempre que possível, porque ela dispõe de um patamar evolutivo que eu vou ter que crescer muito para chegar lá. Vai ralar muito ainda, né? Vai ralar muito, João. Isso, meu amigo. Não. Assim, um dos pontos é essa coisa da relação interpessoal, a administração disso, a forma de lidar de maneira harmoniosa. E, assim, é um exercício muito complexo, onde a gente só consegue, digamos, reverberar isso para trazer de encontro a nós à medida que a gente trabalha isso de dentro para fora. Ou seja, através da meditação, existe a possibilidade de nós nos harmonizarmos, nos conhecermos e, a partir desse equilíbrio, proporcionar com que a vibração, a equalização desse entorno comece a ser trabalhada de maneira mais tranquila. Só que isso é muito difícil, eu vou falar por mim, eu acho isso dificílimo. Tem muita coisa que eu ainda prefiro resolver por mim mesmo do que de repente lançar mão de harmonizar o entorno para fazer fluir. E isso para mim é um desafio, eu sei que eu tenho que melhorar nisso. Tem alguma dica, Ângela, assim, de forma mais prática para alguém iniciante, como o seu amigo aqui? Antes da Ângela falar, deixa eu só aproveitar e dar uma deixa, porque ontem eu comentei, foi ontem não, foi no início da semana com a Firmina, na segunda-feira, eu falei, yoga é um Rivotril, para mim. Né, buscando o equilíbrio, né, com toda essa agitação. Eu falei, a yoga realmente, ela tem um momento ali que ela vai te pegando, né? E aí o pessoal riu, eu falei, gente, é sério, é o meu Rivotril. Perfeito. Quer dizer, assim, pra gente que está na educação, eu costumo dizer assim, olha a sua vida como se fosse uma escola. E aí você vai ver que cada um que passa por você, ele te faz aprender. Sempre. Então, todas as pessoas estão ali para quê? Para que você possa aprender. Então, ao chegar em casa todos os dias, quem eu encontrei hoje? Encontrei tal pessoa. Em que ele me fez crescer? Em que ele adicionou a minha vida? E você é dele, né, também, né? Sim, é uma troca. É uma troca. Mas, quando você começa essa atitude diária, ou seja, quem passou por mim hoje? O que me ensinou? Quando você começa a ter sempre essas indagações, você está como que numa escola que eu considero a escola da vida. Então, tudo que passa por você faz algum sentido.
Porque não está ali né? à toa. Burila, né? Não está ali à toa. Muita coisa é burila mesmo, e forte. Sim. E quando você pensa sobre isso ao final do dia, você vê que houve um passinho na sua evolução. Agora, quando você simplesmente passa pela vida sem pensar, a sua tendência é estagnar. Como nós somos da educação, a nossa tarefa, a nossa missão, o nosso objetivo, a nossa meta é proporcionar esse questionamento no outro para que ele possa se ver e, a partir das relações, não só entender melhor quem ele é, onde ele quer chegar, mas também ter um pouquinho mais de paciência, de compreensão com aquele outro ser não que está ali. Não julgamento, né? É por aí. É por aí. E é um por aí, João, que não é mole, não. É todo dia, é labor, todo dia o trabalho, né? Que é o mergulho interior que você fazer, né? Você aproveitar o outro para se olhar, né? Exato. E para se desafiar o tempo todo. Para se desafiar. Porque a vida é um grande desafio. Então, isso faz com que a gente não desista nunca. Fiquei imaginando, João, você, Ângela, no trânsito. Já saiu algum palavrão ou, consegue manter o equilíbrio? Não, pé pesado, bem pesadinho. Mas de vez em quando tem um momento de bate na mesa. É importante também, às vezes, bater na mesa, né? Sim, é importante bater na mesa, é importante emitir a raiva, às vezes. É importante se colocar, seja de que forma for, mas sempre respeitando o momento, a pessoa que está ali. Né? Por quê? Porque nós somos responsáveis pelo nosso ambiente. Eu acho que a gente já está falando com a psicóloga. Eu acho que já entrou aqui a psicóloga e a terapia de divã e a gente não está... Ô, João, né? É a psicóloga que está aqui, mas eu acho muito interessante, eu acho, essa coisa de você conseguir crescer através do outro, né? A não violência, que é fundamental. Uhum. Eu acho que o momento também, às vezes, você escolher certo para falar, para expressar, porque é muito fácil a gente estourar, né? Sim. É muito fácil estourar no trânsito, no dia a dia, com a família, principalmente quando você tem mais intimidade, aí parece que a liberdade fica bem maior e as pessoas ficam abusivas. Minha mãe, é minha mulher, é meu esposo, né? É meu filho, aí acha que tem esse direito sobre, por causa, né, do consanguíneo ou do parentesco. Sim. Mas é uma prática. Sim, sim. Em todos os lugares, e aí quando você colocou, né? E o que falta na educação? Talvez um pouco mais de escuta. Talvez um pouco mais de paciência. Espera, ver o que o outro realmente está precisando, o que o outro realmente quer. Às vezes a gente está tão imbuído daquilo que a gente deseja. Quer passar, quer ensinar, quer fazer. Isso, que a gente não vê aquele outro que está chegando. Eu hoje estou na direção da escola. Então chega pai, chega mãe, hoje você chega é diretora aluno. Sim, do Antônio Pinto de Moraes. Então chega pai, chega mãe, chega, enfim, uma infinidade de pessoas querendo milhões de coisas, né? E você também, por sua vez, você é um deseja também. São universos querendo milhões de coisas. Exato. Mas é aí parar para ouvir. Respira, vamos ouvir. Isso, vamos ver o que está ouvir. acontecendo aqui, vamos analisar. O porquê daquela pessoa estar ali, o que ele quer, o que ele deseja. Vai de encontro àquilo que realmente aquele ambiente necessita, não vai de encontro. Então o que você pode fazer para que aquela pessoa possa se sentir melhor? Aí entra a psicóloga? Sim, sim. A direção de escola, ela é vamos dizer, é uma escola. Literalmente. Por quê? Porque ali você é capaz de exercitar tudo que você é. Tudo. No meu caso, nossa, eu entrei como professora, eu passei a direção de escola, nisso eu me formei na psicologia, e hoje eu faço a meditação, e hoje eu tenho a questão da música, e tudo isso vai me ajudando a quê? A lidar com o outro.
O ser humano, ele é maravilhoso, né? Sim. O ser humano realmente é maravilhoso. Eu acho que esse amor e esse carinho a gente realmente precisa ter, né? Por quem está próximo da gente, respeitar e o jeito do outro, o universo do outro, o pensamento. Porque é incrível, assim. Eu já quero, falando já com a psicóloga que é você, porque eu fico pensando, gente, ela não sente o cheiro que você sente, o paladar que você tem, né, não vai ser igual nunca ao meu. Os sentidos, né, por mais que tenhamos os mesmos sentidos, eles são diferentes. Então isso é enriquecedor. Sim, cada ser humano é único, é diferente das outras espécies, né? Nós temos essa capacidade de raciocínio, o que nos torna seres muito diferenciados. Evoluídos. Muito diferenciados. Evoluídos em muita coisa, mas e também... Aí, e cada um é um universo. Então, não tem limite. Então, você nunca diz, eu conheço você. Não. Não. A gente vai nessa busca eterna, nesse conhecimento eterno. E temos aqui o quê? Uns 80 anos, talvez? Talvez mais ou menos isso. O que são 80 anos para você conhecer essa infinidade de pessoas que estão à sua volta? Nada. Nada. Então, como perder tempo? Por que perder tempo? O que é o perder tempo? Você pode responder para a gente claro. Aqui o que é que você pensa? Perder que é tempo é deixar de mão o ser humano. Que hoje é o que está acontecendo. Todo mundo quer morar sozinho, todo mundo quer a sua caixinha, todo mundo quer ficar bem sozinho. Meu pirão primeiro? Isso! Mas o que está acontecendo ao mesmo tempo? Eu estou me isolando e estou adoecendo. É o que a gente normalmente vê. Então vem uma pandemia que obriga todos a ficarem isolados. Né? E quem conseguiu aprender, aprendeu. Quem conseguiu aprender, aprendeu. Mas a minha questão maior é aproveitar o tempo que a gente tem para poder justamente se jogar na relação com o outro. Ao invés de promover o isolamento, muito pelo contrário. É na convivência que você aprende, é na convivência que você cresce, é na convivência que você evolui, que você se torna um ser humano melhor. Então, nós não podemos perder a oportunidade. Eu posso dizer que a convivência seria um grande esmeril? Porque somos diamantes, sim, não é isso? Sim. Então, esse burilar, né, para essa pedra vir à tona esse brilho, essa riqueza do que são os diamantes, ele precisa ser bem trabalhado. Sim, e é na relação que isso acontece. Quem disse que ia ser fácil, né, Ângela? Mas se for fácil, não há crescimento. Né? Se tudo fosse fácil, a gente não tinha necessidade nenhuma de evolução. Nós viemos justamente para isso. Para burilar e para crescer. Nos tornarmos seres melhores. Seres né? melhores. E é um grande desafio. Mas eu acho que hoje, que eu tenho acompanhado também das crianças, não somente as crianças, mas as crianças da família, né? A gente tem exemplo, assim, da dificuldade hoje que as crianças estão tendo com o emocional, né? De lidar com a realidade, de lidar com o não, de lidar com coisas que a gente aprendeu. Teve que aprender, né? Sim, o pai não quer falar o não para o adolescente. O adolescente não pode ouvir o não. Então, assim, por que não? A convivência, ela se dá a partir do diálogo. E lá na escola, assim, o que a gente sempre fala, e aí o João está aí para corroborar essa fala. O que a gente sempre diz, senta e conversa. Senta e conversa. Aconteceu alguma coisa dentro de sala de aula com o professor? Vem para nós, vem para nossa sala, vem para a direção, vai para o orientador educacional. O que acontece? Lidar sempre. Com a insatisfação, né? Senta e conversa. Mas não se está conseguindo o quê? Se expressar, se colocar. Por quê? Porque o outro não deixa. O que não deixa? Ou o outro não ouve, ou o outro já vem armado. Não,
Tem que ser assim, não pode ser assado. 880, né? O 880. Eu fico assustada com esse 880. Pois é, Meu mas o Deus. adolescente é mais do que 88. Ele é tudo. Ele pode ser tudo. Ele está num momento que é um momento muito especial. E, às vezes, as próprias famílias, claro, pela sua vida social muito sofrida, não têm condições de deixar aquele ser se desenvolver, poder alçar voo. Poder ser o que nasceu para ser, né? Sim. Quantos talentos são perdidos, né? Nossa, muitos, Ou muitos. são podados pela cultura, pela criação, enfim, até pela própria dificuldade, né? Pela incompreensão. Sim, sim. Mas aí a gente vem com aquela questão. O adulto, ele conseguiu emocionalmente um equilíbrio para que esse jovem, para que esse adolescente possa galgar o seu? Ou a gente lida ainda com adultos que são crianças birrentas? São pessoas que ainda não sabem cresceram. a que vieram. E aí fica difícil realmente. Internet online, esse mundo online que é maravilhoso, se utilizado positivamente, só traz benefícios, grandes conhecimentos, né? Você está lá nos Estados Unidos, aí que eu ligo e falo com você ao vivo, possibilita a aproximação das famílias, mas está sendo usado para tudo ao contrário, né? Infelizmente, né? Tudo aquilo que a gente cria, ser humano, né? A gente cria e a gente pode verter, vamos dizer assim, para o positivo ou para o negativo. Agora, que escolha você vai fazer para você? Eu acho que também a gente precisa, uma coisa, voltando anteriormente ao que a gente estava comentando, o jovem, como ele está muito conectado online, ele já nasce assim, né? A gente observa os bebês hoje, né? Já sabem pegar, é incrível ali, né? Aquilo, a identificação com esse mundo online. Está desaprendendo ao questionamento. Mesmo dentro do online, você tem N possibilidades. Sim, tem. Mas nada substitui o olho face to no face. olho. Exatamente. Eu acho que aí entra os pais. Sim. É primordial o pai poder... Porque também, lembra na infância, ligava-se a televisão para a criança ficar um tempo ali. Mas o online é o tempo todo. Sim. E o que acontece? E às vezes os pais estão tão ocupados, tão ligados no dia a dia, né? Isso que para o bebê, para a criança ficar quieta, toma aí, fica aí com o celular. Isso, aí ele fica quietinho o tempo todo. O tempo todo. E aí substitui aquele diálogo. Substitui aquele, fim de noite, vamos jantar? Cheguei do trabalho, vamos reunir a família para jantar? Sentar à mesa, vamos, né? Exato. Mas aí eu penso no ponto de as crianças sem afetividade. A gente sabe o quanto que o abraço, mesmo que o pai ou a mãe tenha apenas 2 minutos, mas quando você tem aqueles 2 minutos e a criança sente que é para ele... Sim, com isso propriedade. Isso já enche o pote, né? Sim, com certeza. Que sejam 2 minutos por dia, mas 2 minutos que sejam inteiros. Né? Agora, não é isso que a gente está vendo ainda. Né? Por incrível que pareça, assim, há um choque tão grande de gerações que os adolescentes reclamam dos adultos que não têm tempo para eles, mas, ao mesmo tempo, os próprios adolescentes não têm tempo para ensinar os adultos, porque hoje a troca ela está muito maior. Na educação, antes, nós tínhamos o púlpito, o professor, aquele que ensina. Hoje já não. Hoje não. Hoje nós temos trocas. E nessas trocas, se não houver a compreensão de ambas as partes, você não tem um aprendizado. Isso vale para mim, isso vale para o adolescente, com quem eu aprendo o tempo todo hoje, principalmente por conta da tecnologia. Então, porque assim, eles estão dando banho. A autoridade,
né, que antes existia, que antes, nossa, eu sou o adulto, você é a criança, você é o adolescente. Né? O que havia antes, não. Hoje é outro mundo. Mas essa convivência, Ângela, ela é enriquecedora, né? Do adulto, vamos dizer, de 40, 50 anos, com um jovem de 15, porque isso gera uma energia, gera um alimento de saber. Não é isso? Sim. Que é super importante, né? É muito. Isso é uma coisa que tem que ser preservada mesmo. Não só preservada, mas cultivada. Cultivada todos os dias. Eu tenho uma adolescente em casa. Então, sei bem como é isso. Acompanho todo o dia a dia dela. E o que acontece? Por vezes me sinto assim, nossa, jurássica, como ela diz. Nossa, você é jurássica. E por vezes também me sinto muito à frente. Por quê? Porque por questões básicas que ela ainda não sabe, mas que, enfim, pega um celular e faz tudo com perfeição. É um disparate, né? Eu acho que é uma coisa tipo assim, um exemplo seria, imagina você hoje com a cabeça, com a vivência que você tem aos 18. Nossa, que perfeição. Então a natureza ela é perfeita mesmo, né? Porque a gente chega aos 40 assim e fala, nossa, que interessante a maturidade, o que é... O João vai comentar, vamos puxar o João para cá, sobre essa coisa da idade... Porque eu estudo 50 e a gente sabe, né, João, como é que é essa vibração e essa energia a respeito disso. Porque às vezes a gente fala, imagina eu com essa cabeça com 20 anos. Uau! Hoje, né? Essa coisa da idade é muito interessante, principalmente quando a gente tem que exercitar convivência com essa juventude. A Ângela ilustrou muito bem aí a fase da adolescência. Eu, assim, não quero nem lembrar da minha adolescência, porque eu fico, por vezes, olhando para minha mãe, lembro do meu falecido pai, e falei, nossa, eu sinceramente, se eu fizesse 1/5, aliás, se eu recebesse 1/5 da rebeldia que eu fiz quando eu era adolescente, eu, sinceramente, aí hoje, com as minhas filhas, eu, de vez em quando, lido com algumas situações onde ser pai, por vezes, é lançar mão daquilo que a gente não quer fazer, mas tem que fazer. E isso é coisa de, poxa, porque eu já passei dos 50, já é a idade, é o choque das gerações, ou é um exercício que se faz sine qua non, desde que pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Eu fico me perguntando, caramba, será que eu não carreguei demais na tinta? Será que é isso mesmo? Porque isso também depende de indivíduo para indivíduo, né? Porque essa coisa da interlocução é muito da resultante. Eu tenho 2 filhas com quase 5 anos de diferença de uma para outra e perfis completamente diferentes, com a mesma criação, a mesma, digamos assim, sabe, o meu falecido avô dizia que casa de pai, escola de filho, e as duas tendo ali, dispondo do mesmo cenário, do mesmo enredo, cada uma dos mesmos pais, né? Exatamente, com os mesmos pais, cada uma verte para a construção, a manutenção de uma personalidade que eu chego ao mesmo ponto, o mesmo contexto. Com uma eu preciso abordar de uma forma, com a outra a abordagem é outra, e eu tenho que estar preparado para lidar com isso. Sem dúvida. E aí a idade, a coisa da sabedoria que pode vir com a idade, é legal também. Aí, poxa, a minha cabeça de 50 a mais, estou eu aí dando cola do porquê do nome do programa. Deu spoiler. Um spoilerzinho de leve, mas eu fico, poxa, eu com a idade delas, eu nunca disporia desse mesmo alcance, e eu não estou nem, assim, dizendo que é pior ou melhor não, porque na idade delas eu achava que ia conquistar o mundo.
Poxa, tô Sim, assim. olha, a gente pode não pensar, João, que é melhor ou que é pior. Mas, Leila, vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, parem para pensar como somos privilegiados. Nós, geração 50. Olha que espetáculo. Olha por tudo que nós passamos. É um ápice, né? Olha por tudo que nós É um passamos. Nós viemos da máquina de escrever. Olha isso. E hoje nós estamos aqui conseguindo dar conta não só da educação dessa nova geração, dessa turminha que está dando banho em nós, como também sendo um espelho para quem já está mais além, um pouquinho além de nós. Então, assim, estar hoje nesse patamar dos 50, nossa, é um privilégio. É interessante isso, pegando essa deixa que você falou, porque, por exemplo, eles têm, os jovens, essa tecnologia incrível, não é isso? Isso. Que não tínhamos. Né? Eu, como profissional de rádio, nossa, hoje a tecnologia é incrível. O João, que é de estúdio também dessa área de comunicação, você sabe, né? De todos os aparelhos, enfim. Então, eles têm a tecnologia, essa velocidade, eles dão banho realmente. Mas aí é onde entra o papel dos acima de 30, de 40 e de 50, que é a parte interior, que tem que ser trabalhada. Porque é uma geração que isso está ficando... É, uma questão emocional. Esse emocional, ele tá ficando, né, sem perna, vamos dizer assim. Isso, porque é tudo muito rápido, mas para ontem, mas eles querem tudo para ontem, para agora. Para você deglutir cada situação. Né? Eles sabem fazer, eles fazem com muita propriedade, muito rapidamente, mas eles não conseguem refletir a respeito do que fazem. Isso é muito perigoso também. Então, estamos aí para quê? Para justamente orientar. Tentar, pelo menos. Tentar, pelo menos. Vamos orientar, vamos sentar, vamos conversar a esse respeito. É um exemplo, tipo assim, quando a mãe da gente falava, ou o pai, olha, não vai por aí por causa disso e disso e disso. Sim. Aí você ia e acontecia aquilo, disso e disso e disso, você quebrava a cara. Isso. É pra gente um grande aprendizado, né? Porque aí no papel do pai, quando ele fala, ele quer evitar que você passe por esse processo que ele já passou. Sim, sim. Então eu acho que a juventude de agora não estão querendo nem o processo de nada. E também nem os pais estão, eu acho que muito, não estou falando, não estou generalizando, né? Porque para você ver, os jovens de hoje tendo filhos, né? Então, você vê que as gerações, elas estão meio que... Fala, João. Eu lembrei de uma máxima agora, a respeito dessa desconstrução da capacidade de contemplação, porque eles não estão tendo preparo para contemplar e, quiçá, para refletir. E esse imediatismo me lembra o seguinte, já ouvi dizer que só vive o propósito quem suporta o processo. Então, se a pessoa não dispõe de condições, de qualificações, de habilidade para lidar com o processo em si, vai ficar difícil ele, de repente, desfrutar do propósito. E, assim, guardadas as devidas proporções, a gente sabe que desde objetivos que são mais céleres para um dia, às vezes para uma semana, para um mês, assim, eu pelo menos exercitei muito isso na minha época, porque caramba, eu vou ter que estudar, eu quero estudar para exercer essa atividade, eu quero exercer essa atividade para ter essas conquistas, e a gente meio que construía isso de uma maneira artesanal, literalmente. A gente escrevia, a gente lia muito. Eu escutei de um afilhado meu certa vez a seguinte pergunta: como é que você fez faculdade sem celular? Aí eu sabe, deu aqueles 3 segundos de delay. Falei, olha, na minha época,
tinha uma tecnologia que talvez vocês nem lidem tanto e de repente vão até desconhecer em muito pouco tempo, chamada livro. A gente pegava o livro e eu ia à biblioteca. Sabe o que é uma biblioteca? Era um local que eram armazenados, eram conservados, organizados esses livros por assunto, enfim. E muitas vezes, quando essa biblioteca que eu ia não tinha material para esse assunto, eu tinha que ir a outra biblioteca. E a outra biblioteca, por vezes, significava eu ter que sair dali, embarcar ou no meu carro ou no transporte coletivo. Eu vou dar um exemplo assim bem real. Eu fiz a minha primeira graduação na extinta Universidade Gama Filho. E lá tinha uma biblioteca assim, imensa, incrível. E vez por outra, por conta da demanda, a gente não encontrava o que estava procurando. E qual era o exercício? Não exatamente o que você tem aí à sua direita, que com 2, 3 cliques você está descobrindo. Eu tinha que sair da biblioteca lá em Piedade, me direcionar à estação de trem, embarcar num desses trens esforço, né? para o Determinação. centro da cidade e ir à Biblioteca Nacional, por exemplo. Assim, e era quase que rotineiro, porque a luta era grande para a gente dar conta de tanta necessidade de informação para a construção de determinados conhecimentos. E hoje tem-se tudo na palma da mão. Não, hoje é assim, o jovem, ele está aqui, ele quer daqui para cá. Pô. E aí, O processo não, né? Evitando o processo. Esse imediatismo, ele hoje cria uma situação, Ângela, ele é mais problema ou é mais solução? Eu sei que depende da forma que a gente conduz. Entretanto, o que você tem observado no seu entorno hoje, ele é mais problema ou ele tem sido mais solução? Bom, imediatismo. Imediatismo, cada geração tinha o seu, né? Na nossa juventude também, nós queríamos tudo. Então era, nossa, ia para um lugar, ia para outro, ia para outro, ia para outro. Era a saída. O imediatismo deles... A informação era mais lenta. Bem mais lenta. Lenta pra caramba para chegar. Mas na nossa cabeça era o máximo de tempo. Era fantástico. Por quê? Né? Era o que a gente podia fazer naquele momento. Hoje eles podem fazer tudo de dentro do quarto, na cadeira. Não sai do lugar. Sem sair do lugar. Então, assim, são parâmetros muito diferentes. Porém, o que faz com que hoje a gente possa dizer assim, não seria imediato, mas assim, é muito importante a gente estar pensando a respeito e cultivando a questão emocional. Sempre. Hoje, ela está muito além de qualquer outra coisa. Eu acho que nós tivemos uma infância que preparou a gente para a vida. Porque haviam pais mais preparados para nos orientar. Hoje, os adolescentes, eles sabem muito mais do que nós. Então, o adulto hoje se vê, meu Deus, eu não posso mais ser aquele que vou aprender, que vou ensinar ao meu filho. Não. Agora, se o adulto tem a capacidade e tem a questão emocional bem resolvida, o que ele vai fazer? Ele vai ser o esteio emocional do seu filho, do seu aluno, do seu adolescente. Hoje, você não precisa ter palavras bonitas, você não precisa ter apenas um português correto para educar alguém. Hoje, o carro-chefe na educação, hoje, o princípio maior é
a emoção. É você poder estar presente naquele momento para aquele aluno, para aquele filho. E essa presença, ela não vai ser uma presença de falação, de, meu Deus, agora eu vou falar, agora você me ouça. Não. Hoje, tudo que ele ou ela precisa é do seu carinho, é do seu afeto. E aí a gente retoma aquilo que você me perguntou lá no início. E realmente, o que nos move, ou o que deveria nos mover hoje, é apenas e simplesmente o carinho, o afeto, a emoção. A gente está falando de amor, né? Ó. João, fala com a gente. Você quer falar com a gente, né? O sinal foi para falar. Também, com certeza. O tempo, a gente já está no tempo? Já estamos no tempo? Nós vamos precisar marcar um outro papo, hein, dona Ângela Conrado? Que tá sensacional. Quando vocês quiserem, gente. Que beleza. Mas já assim, ensejando e contando que você retorne aqui para continuar esse papo com a gente. Eu acho que a musicista hoje não vai chegar, né? A gente Ficamos vai ter que... aí com a professora e com a psicóloga. A gente vai ter que sentar para falar de música, falar de outros tantos assuntos que você não só domina, mas a gente curte pra caramba. Enfim, uma gratidão imensa por você ter estado aqui conosco, contando que você retorne o mais brevemente possível. Estúdio 50, muito obrigada por ter aberto essas portas aí para que a gente pudesse conversar a respeito de uma coisa tão importante e tão necessária nesse nossa vida, nesse nosso momento, né? Então, assim, o que eu queria deixar para todos aqueles que estão nos assistindo é uma única coisinha, um único pensamento. Amem-se o tempo todo, cada vez mais, porque o amor transforma vidas. O amor é capaz de nos tornar pessoas melhores. Então, amem. Amem sempre. E aí você vai ter êxito em tudo que você escolher em sua vida. Ângela, obrigada. Então, já combinamos uma segunda vinda sua para a gente falar sobre a musicista, né? Tá certo. Tá bom. Sempre que quiserem. Muito obrigada, gente. Toda gratidão. Estúdio 50. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. E você acompanhou mais esse episódio do E50. Bem, confesso que ter Ângela Conrado aqui conosco na bancada, que é além de pessoa muito querida, uma profissional incrível, nos deu assim abertura para principalmente filosofar um bocado e explorar essa faceta psicóloga dela. Ângela, valeu. Até o próximo programa, E50. Estúdio 50.